Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos amparar e nos fortalecer nesse instante, para que possamos desenvolver o trabalho com muita humildade e com muito carinho. Agradecemos a Maria Emília pelo convite e que possamos fazer o nosso melhor. Separamos a página de harmonização, o livro Fonte Viva,
Médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde então, o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto. Mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, diante dessa página, nós já vamos nos preparando para o tema da nossa noite, que é o verdadeiro cristão. Mas antes vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo o amparo e a proteção dos bondosos amigos, para que possamos sempre buscar os ensinamentos do Mestre, fortalecendo-nos na nossa vontade e erguendo-nos para mundos melhores, para dias melhores. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Mestre, mais uma vez reunidos para falar do Teu Evangelho, que possamos buscar sempre a humildade, buscar sempre os ensinamentos, fortalecer-nos no Teu Evangelho. Mas que também, querido Mestre, possamos exemplificar a cada instante tudo aquilo que aprendemos, que possamos mostrar para nós mesmos que somos capazes de fazer essa reforma, de sermos homens melhores, pessoas melhores, para termos um mundo melhor, onde o Teu Evangelho possa se expandir e chegar a todos os corações. Em Teu nome, Senhor, nós lhe pedimos a permissão para darmos início ao nosso trabalho desta noite. Que possamos ter o amparo e a proteção do alto. E que os nossos bondosos amigos possam nos intuir para fazermos o melhor. Agradecemos
por mais este momento. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. E como falamos no início, o nosso tema é o verdadeiro cristão. E muitas das vezes vamos buscando entender mais um pouco sobre esse verdadeiro cristão. Estamos seguindo verdadeiramente o Cristo? Estamos fazendo que o seu evangelho, que a boa nova chegue aos corações? Ou estamos só cumprindo o nosso papel? Então é o que nós vamos ver no estudo de hoje. É o que nós vamos buscar entender. Mas antes vamos passar um pouquinho pela história, para entender como aconteceu, como foi o início do cristianismo. Nós intitulamos cristãos. Também vamos falar um pouco sobre o espiritismo, sobre o espírita. Somos cristãos? Muitos falam que não. Hoje estão falando que o espírita não é cristão. Então nós vamos passar um pouquinho pela história e depois vamos trazer ao longo da nossa conversa que realmente somos os verdadeiros cristãos, os cristãos da última hora. Não basta dizer sou cristão, para alguém dizer ser um seguidor do Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecerei pelas suas obras. Ser cristão é seguir o Evangelho, é seguir o ensinamento de Jesus. Não é simplesmente falar, sou cristão. Eu, em uma roda de conversa com os amigos de outras religiões, certas vezes reunimos para falar, cada um dentro do seu modo de entender, do seu modo de ver o que é os ensinamentos de Jesus. E certa vez um amigo me falou que eu era criatura e ele era a criação de Deus. Eu não entendi muito bem quando ele falou isso. Eu falei, mas eu quero ser um filho de Deus. Aí ele falou, para você ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus. Eu falei, mas eu aceito Jesus como meu Salvador. Então eu sou filho de Deus. Ele falou, não, você é criatura, eu sou filho. E dentro desse debate que nós tivemos, e ele tentando me informar que ele era filho, eu criatura, ele me disse que para eu ser filho, eu teria que ir até a sua crença religiosa e lá aceitar Jesus. Então, muitas das vezes nos equivocamos. Eu tenho que aceitar Jesus dentro de mim, dentro do meu coração. Entender a minha reforma, quem eu sou, o que eu busco. E não ir em um templo e lá por um momento falar que aceito Jesus. E o Espiritismo nos traz isso com muita clareza. Que eu tenho que fazer a minha reforma, que eu tenho que melhorar-me a cada dia e realmente colocar o ensinamento do Cristo em mim, mostrando que eu sou uma pessoa melhor. Dentro do meu dia a dia. Assim eu vou reconhecer, eu vou procurar ser esse verdadeiro cristão e não simplesmente falar que sou cristão. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história. Surgido há 2000 anos com a pregação de Jesus, um punhado de seguidores. O cristianismo é hoje a maior religião do mundo, cerca de 2,4 bilhões de adeptos. Esses números são de 2020, dividido em 3 grandes igrejas, a católica, a ortodoxa e a protestante, ou em 5, usando outros critérios, a católica, a ortodoxa, a protestante, a anglicana e a pentecostal.
Cada uma dessas vertentes subdivide-se em outras tantas denominações, que totalizam mais de 300 igrejas cristãs. Então, nós vamos ver ao longo da nossa conversa que o cristianismo ele foi se dividindo, ele foi crescendo de acordo com os interesses do homem, foi mudando de acordo com cada um estava vendo dentro dos seus interesses, das suas buscas. Os primeiros seguidores de Jesus não se chamavam cristãos, mas irmãos ou discípulos. Então era a forma que eles usavam para se identificarem. Então os cristãos que eram perseguidos muito no início, que eles deram os seus testemunhos, eles tinham, de certa forma, se agruparem. Mas para isso era muito difícil, porque a perseguição dos romanos, a perseguição dos autores da lei da época, dos judeus, era muito grande em cima daquela nova doutrina que nascia pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, para isso, eles usavam, de certa forma, para se identificarem. E hoje, quando nós vemos que é utilizado por muitos o sinal da cruz, que enxergam, veem Jesus crucificado, mas eles usavam esse sinal para se identificarem como os adeptos da Boa Nova, porque eles não poderiam se titularizar cristãos naquele instante. Eles tinham que fazer os seus encontros sempre às escondidas, porque tinham as perseguições. Para os judeus, eram os nazarenos ou galileus. Então, eram reconhecidos, pelos judeus naquela época, os seguidores de Jesus, mas não eram reconhecidos ainda como cristãos. Essa denominação ainda não era utilizada. Então, entre os seguidores de Jesus, eles se comunicavam, se reconheciam como irmãos ou discípulos. Para os judeus, eles eram conhecidos como os nazarenos ou os galileus. O termo cristão, cunhado algumas décadas depois dos eventos de Jesus, surgiu provavelmente com sentido depreciativo. Então, aqueles que não viam Jesus como nosso Salvador, que não viam naqueles ensinamentos, que não queriam enxergar naquele instante, naquele momento, Jesus como enviado que veio para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da nossa redenção, da nossa reforma, da nossa mudança. E ainda estamos há 2000 anos seguindo, muitas das vezes, o caminho contrário aos ensinamentos de Cristo. Então, esse sentido, no início, ele foi um sentido depreciativo, como se hoje usamos, quando queremos falar mal de alguém, menosprezar alguém. Nós usamos certas palavras para falar aquela forma de agir. São pessoas desse jeito, nós damos um nome àquela pessoa. E aquela época, que nós vamos ver qual época que foi isso, começou a surgir lá pela época de 70, com a forma depreciativa. O termo cristianismo é mencionado pela primeira vez em uma carta do bispo sírio Inácio de Antioquia, no século II. Época do reinado do imperador romano Trajano, entre o ano 98 e 117. De acordo com Atos 11:26, a primeira vez que os seguidores de Jesus se autodenominaram cristãos foi na cidade de Síria, de Antioquia, que pertence ao Império Romano, atual Antaquia, na Turquia. Então só foi reconhecido, só foi visto como o cristianismo mais ou menos nessa época, no século II. Até então não se falava, usava-se outros termos, como irmãos
ou discípulos seguidores de Jesus, ou os judeus, que chamavam de nazarenos ou os galileus, mas ainda não usava a palavra cristianismo e nem cristão. E está em Atos 11:26, dessa forma: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então antes eles se reuniam, mas não eram reconhecidos ainda, não tinha essa denominação cristão. Então até no século II, entre o ano 70, 98, 117, ainda não existia esse termo cristão. Só após essa data, como nos diz, no Evangelho, que foi mencionado a palavra cristão. O cristianismo sofreu várias influências culturais e religiosas no início. Não há consenso também sobre quando o cristianismo passou a ser visto como uma religião independente do judaísmo. Nós vamos ver também um pouco logo à frente as raízes, e como foram essas denominações, como é que elas foram crescendo, como elas foram subdividindo com o passar do tempo, que antes dessa divisão não era reconhecido ainda como cristãos. Então, essa influência do judaísmo ela era muito grande nos primeiros adeptos do Cristo, primeiros adeptos da Boa Nova. Então essas influências, como hoje, se a gente trouxer para a nossa doutrina espírita, no início ela sofreu muitas influências da Igreja Católica, da Igreja Protestante, da Umbanda e de várias outras. Até hoje nós vemos pessoas confundirem espiritismo com umbandismo, com as religiões afro. Por quê? Porque não se informam e trazem essas raízes para dentro da nossa doutrina espírita. Então, cabe a nós que estudamos, cabe a nós que procuramos entender um pouco mais sobre a doutrina espírita e esclarecer esses fatos. Mas nessa época, então o judaísmo e outras religiões, na época, elas influenciaram muito o início do cristianismo. Então não há um consenso para falar quando isso aconteceu, quando foi essa divisão do cristianismo, do judaísmo e outras religiões, que nós vamos ver logo à frente. Existem marcos cronológicos e ideológicos. Alguns apontam que a conversão de Paulo acelerou a definição da doutrina e deixou clara a orientação universalista da fé cristã. Outros lembram a queda de Jerusalém, em 70, que acabou com o judaísmo, baseado no templo, como marco da separação do cristianismo e do judaísmo. Então, como eu falei um pouco antes, então foi nessa época, no ano 70, que essa separação começou a acontecer de fato, e esse reconhecimento com a denominação cristã desvinculando das outras religiões, principalmente do judaísmo. Que deu uma pulada aqui. E em que momento se encerrou o processo de consolidação do cristianismo? Então isso aí ainda até hoje os estudiosos buscam, pesquisam para saber em qual época que realmente teve, mas não há um consenso, não há uma data que chega num acordo que foi nessa ou naquela. Então alguns se referem ao ano de 313, com o Edito de Milão, que era o imperador Constantino, que reconheceu o cristianismo, pondo fim às perseguições e condenações. Então, alguns estudiosos, alguns pesquisadores, dizem que foi
nessa época, em 313, que teve esse reconhecimento de fato do cristianismo e parou aquelas perseguições aos cristãos, que até então eram reconhecidos como discípulos ou irmãos, ou nazarenos ou galileus. Então, no decorrer desses anos, já tinha o reconhecimento dos cristãos, do cristianismo, mas era ainda muito vinculado ao judaísmo, sofrendo toda essa influência da religião judaica. Então, alguns entendem que foi em 313, com o Edito de Milão, que aconteceu essa separação. E a partir de então, os bispos cristãos passaram a gozar de crescente prestígio social, poder político e influência. Então, eles começaram a se organizar e criar essa que nós hoje vemos como catolicismo. Outros acreditam que foi em 431 que aconteceu, foi no concílio de Éfeso, com o imperador romano Teodósio I, no qual ocorreu a primeira divisão do cristianismo, com o nestorianismo, abraçado pela Igreja Síria do Oriente e Antiga Igreja do Oriente. Então, essa separação, que começou, segundo outros estudiosos, que foi em 431, no concílio de Éfeso. Então, nós vamos ver agora só um pouquinho, só para o nosso entendimento, como ocorreu essas divisões do cristianismo. Então, se a gente ver, tem aqui uma árvore, para mostrar as raízes que eu pesquisei sobre o cristianismo, como ele começou e como ele foi subdividindo ao correr dos milênios, dos anos, que foram acontecendo essas subdivisões do cristianismo. Então, lá no início tinha o platonismo, o judaísmo e o helenismo, que são as raízes bases do cristianismo. No século I e o século II, tinha o gnostismo, o milenarismo e o montanismo, que foram subdividindo dentro dessas raízes do platonismo, judaísmo e o helenismo. No século III, o monarquismo. No século IV, o arianismo. No século V, a Igreja Cristã de Assíria, foi o que nós falamos anteriormente, que essas divisões começaram a sair e subdividir dentro dos ensinamentos cristãos. Se a gente for buscar na história, os discípulos, eles começaram a sair e pregar. Então, uns foram para o Oriente, outros ficaram dentro das suas regiões, mas foram se subdividindo dentro dessa continuidade de divulgação do Evangelho do Cristo. Então, ela foi sofrendo todas as influências, mas também levando a mensagem de Jesus. E essas subdivisões, elas foram sendo feitas com o decorrer dos anos. Então, só em 395 que foi a oficialização do cristianismo, que começou a separar totalmente das outras raízes, das outras religiões que já existiam antes de Jesus, que sofreram todas as influências, Jesus trazendo para nós um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que até então essas religiões, tirando o judaísmo, que já seguia o conceito do Deus único, outras acreditavam em vários deuses. Então sofreu várias influências, e Jesus sempre nos trazendo esse Deus amoroso, esse Deus piedoso, esse Pai que nos acolhe e quer todos os seus filhos iguais
crescendo e melhorando a cada dia. Vamos um pouquinho continuar na nossa história. Deixa eu beber um pouquinho de água para refrescar a garganta. Então o cristianismo ele começou a subdividir, como nós dissemos. Em 1054, teve dentro do cristianismo, já a Igreja Católica já subdividiu, que foi a Igreja Católica Ortodoxa, que a sua maioria na Rússia e na Grécia. Foi conhecido como o Grande Cisma do Oriente, onde teve essa divisão do cristianismo, da continuidade, vamos dizer assim, dessas subdivisões do cristianismo. Por que eu estou trazendo isso para nós? Para o nosso entendimento, para ver como foi essas divisões até chegar a nós, os espíritas cristãos, como nós somos conhecidos. Nós damos continuidade aos ensinamentos de Cristo. É como disse Kardec, que ele não veio falar uma moral nova, ele só veio dar continuidade à moral do Cristo, os ensinamentos de Jesus, trazidos pelos Espíritos de uma forma mais simples e mais clara para todos nós, para toda a população. Então, todos aqueles que querem realmente fazer a sua reforma e estudar o Espiritismo, vai ter um entendimento da doutrina. Vamos dar continuidade. Então, ali, logo na frente, temos a Igreja Católica Romana e depois, em 1522, olha como foi se avançando dentro do cristianismo, né? Esse tempo desse ensinamento de todas as influências do cristianismo, né? Das outras religiões no cristianismo. Quando chega em 1522, tem Lutero, que faz essa divisão, que retira, né, os seus seguidores do tão conhecida Igreja Católica, que era conhecido o cristianismo raiz, e hoje, até hoje, muitos entendem dessa forma. Então, em 1525, nós vamos ver dentro do protestantismo, que foram conhecidos como os protestantistas, né, que fizeram essa divisão, que saíram dessa árvore do cristianismo, que eles não concordavam da forma que estavam sendo feita a divulgação dos ensinamentos do Cristo. Só para a gente entender, não há o certo, não há o errado. A verdade ela é dividida, fragmentada em várias partes. Então, cada um vai pegar de acordo com o seu entendimento, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, nós não vamos falar aqui que a igreja A, a igreja B, a igreja C está certa ou errada. Todos estão no mesmo caminho. É o caminho de seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas cada um de acordo com a sua forma de ver e de entender os ensinamentos de Jesus. Então, em 1522, foi conhecido como aqueles que protestavam, o protestantismo, que não concordavam com aquilo que estava sendo ensinado e estava sendo feito no cristianismo raiz, que eles já estavam falando da Igreja Católica. E aqui nós vamos ver algumas subdivisões, são várias. Se eu fosse falar todas essas subdivisões, nós ficaríamos aqui só falando disso, e não é a nossa intenção falar. Nós estamos falando do verdadeiro cristão. Então, para isso, nós temos que entender essas raízes até chegar a nós espíritas. E dentro do protestantismo, nós vamos ver que em 1560 também subdividiu o protestantismo, presbiteriana, e em 1608 a Igreja Batista. Então essas saíram do protestantismo. Mais à frente tem o Pentecostes, o Pentecostianos, né?
que também se dividiram em várias outras religiões. Dali vão sair a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, em 1962, Deus é Amor, Assembleia de Deus, em 1911, e várias outras denominações religiosas, saindo, criando essas raízes dentro dessas outras denominações religiosas. E o Espiritismo também, segundo os pesquisadores, ele nasceu dentro dessa raiz do protestantismo. Nós não sabemos que é assim. Nós temos certeza que o Espiritismo ele veio do mundo espiritual, como Jesus nos prometeu, né, que nos enviaria o Consolador prometido. Mas dentro da história, nós estamos falando um pouquinho aqui da história do cristianismo, eles apontam para que nós saímos essas raízes dentro do protestantismo, que aqueles que não aceitavam, o que é protestar? É aquilo que você não concordam da forma que está sendo ensinada. Então é só uma forma didática de falar. Que nós saímos do protestantismo. Não. O Espiritismo ele veio do mundo espiritual, a doutrina ela é dos Espíritos, trazida para toda a humanidade, para todos nós, de uma forma simples e clara. Em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, que vem nos trazer, entre perguntas e respostas, todas essas dúvidas, essas necessidades que temos para buscar o caminho verdadeiro, seguir o caminho de Jesus. Mas naquela época, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a perseguição da Igreja Católica e de algumas outras, mas principalmente da Igreja Católica, em cima dos espíritas, de Allan Kardec, que estava codificando a nossa doutrina espírita, a perseguição foi muito grande. Como aconteceu com o cristianismo primitivo, onde o judaísmo sofreu toda essa influência, toda essa perseguição em cima dos primeiros adeptos de Cristo, nós, espírita cristãos, também sofremos essa perseguição. E tanto é que ela foi denominada, à época, lá no século XIX, como a doutrina do demônio. Então, era uma ignorância ou simplesmente de pessoas que queriam denegrir ou simplesmente abafar tudo aquilo que estava chegando para nós, para alavancar a sociedade. Que o Espiritismo ele veio como ciência, filosofia, mas através dos Espíritos, intuindo Kardec, também veio a religião, que é a base para sustentar todos nós, que nós precisamos das religiões, precisamos da religião. A religião, a humanidade precisa da religião para ter essa base, para ter onde se apoiar para seguir nessa caminhada. Então, Kardec, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênesis em 1868. Então nós vamos vendo aqui que aquela época de Kardec, ele sofreu muita perseguição da igreja por nascer essa doutrina nova, essa doutrina consoladora. Mas Kardec absorveu e deu continuidade através das instruções dos Espíritos para
esperar, aguardar que tudo estava certo, o caminho é esse. Mas hoje nós vemos que alguns também da Igreja Católica vêm falar que o espírita não é cristão. Mas como não seremos cristãos que Kardec não trouxe nenhuma moral nova? Que nós somos seguidores do Cristo. Nós pregamos o ensinamento do Cristo e tentamos a cada dia trazer para dentro de nós todo o ensinamento do Cristo. Como podemos ser denominados não cristãos? E esses que estão dizendo que os espíritas não são cristãos, eles se baseiam em coisas frágeis, falando que a doutrina espírita é ciência e filosofia. Sim, ela nasceu da ciência e da filosofia, mas foi introduzido a religião. Foi introduzido de uma forma muito bela e muito simples os ensinamentos do Cristo. Kardec pegou toda parte dos ensinamentos de Jesus, a parte moral, e trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando de uma forma simples como alcançaremos um dos melhores dias, melhores, uma sociedade melhor, vivendo dentro dos ensinamentos do Cristo. A todo instante nós falamos da moral do Cristo, de Jesus Cristo, nas nossas reuniões, dentro das nossas pesquisas, dentro das nossas buscas. O Espiritismo, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos. O Espiritismo leva os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. Então o Espiritismo, ele nos leva a esse entendimento, porque o verdadeiro espírita tem que ser o verdadeiro cristão. Eu não posso dividir espírita do cristão. Porque se eu sou espírita, o verdadeiro espírita, se eu busco fazer a minha reforma íntima, eu tenho que buscar os ensinamentos de Jesus, a minha transformação moral. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, é a moral do Cristo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida ao que duvidam ou vacilam. A doutrina espírita, ela nos mostra a melhor forma de seguirmos o Evangelho, de seguirmos o ensinamento de Jesus. O Espiritismo não nos traz nenhuma nova moral, é a moral do Cristo. Ela exemplifica e nos mostra de várias formas como devemos chegar a ser um verdadeiro cristão, a seguir Jesus Cristo. Ela nos facilita, nos mostrando de todas as formas. No início, lá no Livro dos Espíritos, qual a melhor forma? Entre perguntas e respostas, Kardec elaborou de uma forma muito bela, nos mostrando o que devemos fazer, quem devemos seguir, qual é o nosso melhor exemplo? É Jesus Cristo. A menor resposta do Livro dos Espíritos. Jesus. É ali que nós temos que seguir. Traz no céu e no inferno, na primeira e na segunda parte,
melhor na segunda parte, onde ele vem nos trazendo as condições de cada espírito, dando o seu testemunho, nos mostrando o que devemos fazer e o que não devemos fazer para sermos melhores. Através dos erros cometidos pelos outros, eles vêm nos alertar como devemos fazer. Então, irmãos, nós não temos uma nova moral. Nós temos todo o caminho a seguir de uma forma simples e clara. E essa fé inabalável, ela vem de uma fé raciocinada, de uma fé clara, onde não há dúvidas, não há, isso é um mistério, isso você não pode entrar, como outras religiões chegam a um certo ponto, fala que dali para frente é mistério de Deus. Deus não tem mistério para com seus filhos, para os seus filhos. Nós que ainda somos muito pequeninos e não conseguimos entender, enxergar. Então nós vamos dando os passos pequenos e entendendo qual a melhor forma para nos aproximarmos de Deus. Mas para isso nós temos que fazer a nossa reforma, querer realmente fazer. E está lá também no capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita cristão, que somos cristãos, somos seguidores do Cristo. Kardec só codificou a doutrina dos espíritos para nos facilitar, que estaria para sempre conosco, como Jesus nos prometeu, aquele que viria nos consolar e nos mostrar o caminho a seguir. Então nós temos que domar, ter esses esforços para domar as nossas inclinações. Temos que fazer isso de uma forma simples e clara, mostrando para nós mesmos que temos condições de tornarmos pessoas melhores, de fazermos a diferença, de crescer. Trouxemos aqui alguns tipos de cristãos. E uma forma assim, só para ilustrar para a gente, né? Nós trouxemos 5 tipos de cristãos, que eu denominei como cristão de final de semana. É o famoso, vai uma vez na semana na sua casa religiosa, na casa espírita, e acha que cumpriu todo o seu dever religioso, que ele está quite com Deus. Ele vai uma vez por semana e depois volta para a sua vida fazendo as suas mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. E com isso, vai sempre prolongando a sua reforma. Ele esquece que a nossa comunhão com Deus, ela é sempre, ela é contínua, a todo momento. Nós temos que trazer os ensinamentos de Jesus para dentro de nós. E ali ele encontrar abrigo, ele encontrar moradia. É isso que é importante. Tem o cristão ioiô, que é o vai e vem. O que seria esse cristão ioiô? Quando está com problemas, procura uma casa religiosa. No nosso caso, a casa espírita. Logo que se sente melhor, desaparece, alegando que está sem tempo.
E ele vai e vem. Quando o problema bate à sua porta, ele vai em busca de Jesus. Quando Jesus traz o consolo para ele se sente fortalecido, ele volta para o mundo, para os seus afazeres e esquece que a nossa reforma, a nossa busca é constante, é diária. E não podemos esquecer que quando nós vamos fazendo a nossa reforma verdadeira, nós vamos nos reconhecendo. Nós vamos vendo de fato quem somos. E vamos buscando fazer essa verdadeira reforma. De sermos pessoas melhores. De crescermos verdadeiramente e não ficar nesse vai e vem. Hoje eu estou precisando, aí eu vou para o centro espírita. Lá eu aprendo, tento absorver, mas não guardo aqueles ensinamentos dentro do meu coração. E volto para os meus problemas diários. E esses problemas vão nos consumindo. Aí daqui a pouco eu estou fragilizado novamente, porque eu não tenho verdadeiramente aquela fé dentro de mim. E eu deixo que esses problemas retornam porque eu não fui forte o suficiente para me sustentar e aprender com aqueles ensinamentos. Porque problema todos nós temos. Nós estamos ainda no mundo de prova e expiação. Nós estamos nessa caminhada, 2000 anos, para esse mundo de regeneração. Só que nós temos que nos regenerarmos, essa mudança interna. Como podemos habitar um planeta regenerado que nós não somos regenerados? Como podemos viver num mundo melhor que nós ainda trazemos dentro de nós mais erros do que acerto? Então essa reforma, ela tem que entrar verdadeiramente dentro de nós, nos tornarmos melhores, sermos persistentes, acreditarmos naquilo que realmente fazemos, de ser esses cristãos verdadeiros. Como Jesus nos chama a todo instante. Temos também o cristão motor de geladeira. Esse é muito interessante. Cristão motor de geladeira? Sim. Aquele que chega à casa espírita todo motivado. Ele quer trabalho. Ele quer ser útil. Ele quer estar em todos os setores ao mesmo tempo. Mas logo ele esfria e some. Mas como isso acontece? Por que motor de geladeira? O motor de geladeira é assim, a geladeira, quando ela chega a um certo ponto de refrigeração, ela desliga. Aí vai chegando, quando ela começa a esquentar, o motor liga de novo para manter aquela temperatura ambiente. Então fica nesse liga, desliga, liga, desliga. E isso é o cristão, o espírita cristão motor de geladeira, que ele chega e quer fazer toda a sua reforma naquele instante. Ele quer mudar tudo. Ele quer ser útil em todos os setores. Ele não busca se fortalecer para manter esse motor ligado a todo tempo, para manter esse motor ativo a todo tempo e ser útil dentro da doutrina, dentro do Evangelho de Cristo. Ele só se empolga. Ele chega e quer fazer a diferença, ele quer tomar conta de tudo, mas esquece, se não estivermos realmente preparados, fortalecidos, o mundo nos consome. Os problemas chegam. Temos problemas em todos os lugares.
porque há a nossa necessidade de aprendizado, há a nossa necessidade de crescimento. Então, se nós não nos prepararmos para sermos esses verdadeiros cristãos, os cristãos de última hora, aquele que não tem a preguiça, aquele que busca a todo tempo está apto ao trabalho, vai esfriar e vamos sumir, porque o mundo vai nos oferecer muitas coisas, muitas oportunidades, e vamos esquecer das nossas obrigações dentro da divulgação do Evangelho do Cristo, de consolar, de amar, de escutar o irmão em necessidade. E muitas das vezes esse irmão, ele está ao nosso lado, pedindo socorro, pedindo para que nós possamos ter 1 minuto para escutá-lo. Mas nós estamos preocupados com outras coisas, estamos assoberbados com tantas coisas ao nosso redor que não escutamos, não ouvimos esses sinais para praticarmos os ensinamentos de Jesus Cristo no nosso dia a dia. E tem também o cristão que tudo acha que tudo sabe. Ele sabe de tudo. Ele está preparado para tudo. Ele está sempre querendo aconselhar, mas esquece que tem que estudar. Tem que procurar conhecer mais. Fazer realmente, como nós falamos diversas vezes, essa reforma íntima. Trazer todo o Evangelho, todo o ensinamento para dentro. Processar isso tudo para tornar esse verdadeiro cristão. Para ser útil nessa divulgação da doutrina, na divulgação da moral do Cristo. Então somos chamados a todo instante. Jesus não vai deixar uma ovelha sequer desgarrada. Ele vai arrebanhar a todos nós, a todos os irmãos, a todas as ovelhas que estiverem perdidas. Mas para isso, ele precisa de cada um de nós. E não simplesmente falar, não ser simplesmente esses cristãos naquele instante que lá estivermos. Esse cristão que fala que vai ser, como nós falamos aqui, aquele cristão de final de semana, que vai tirar um dia na semana, que vai lá cumprir o seu dever dentro do centro espírita, dentro da sua casa religiosa, e achar que está quite com as suas obrigações. Temos que vivenciar, temos que viver o Evangelho a todo instante, aonde quer que estejamos. Temos que ser esses verdadeiros cristãos dentro dos nossos lares, que muitas das vezes esquecemos. Falamos para todos, falamos para uma multidão, e esquecemos de falar de Jesus para os nossos filhos. Tornar ali verdadeiros cidadãos, dentro de uma moral, da moral do Cristo, para que ele vá para a sociedade sabendo que, para ser um verdadeiro cristão, ele tem que cumprir todos esses ensinamentos de Jesus. Porque se nós ensinarmos só eles serem intelectualizados, pessoas preparadas para o mundo, nós vamos ver o caos que o mundo se encontra. Pessoas inteligentes,
mas sem moral nenhuma, querendo que as coisas sejam de acordo com os seus interesses. E nós já passamos pela história toda, o que aconteceu? O homem introduzindo os seus interesses dentro dos ensinamentos de Jesus. Se perdeu. Poderíamos estar bem mais avançado, bem mais adiantado, se tivéssemos realmente vivido esses milênios, os 2000 anos, vivido dentro dos ensinamentos de Jesus, trazendo todos os ensinamentos de Jesus, a moral de Jesus, para os nossos afazeres, nosso dia a dia. Jamais prejudicaríamos um irmão, porque viveríamos nele, aquele irmão de caminhada. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que cumpre os ensinamentos de Jesus. É aquele que busca domar as suas más inclinações. É aquele que faz. É aquele que sai do seu comodismo para auxiliar um irmão em necessidade. Amar verdadeiramente o seu próximo. Jesus englobou todos os ensinamentos só em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, é fácil, muito fácil, a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Basta-nos realmente querer. Basta-nos deixar que Jesus entre dentro do nosso quarto íntimo e cresça verdadeiramente, para sermos esses verdadeiros cristãos. Não os cristãos que buscam os interesses, que usa os ensinamentos de Jesus para o seu melhoramento, mas que busca aprender os ensinamentos de Jesus e levar para a sua vida material, cotidiana, os ensinamentos que já está enraizado dentro de cada um de nós. Verdadeiramente seremos esses verdadeiros espíritas cristãos. Agradeço a todos pela compreensão, pelo carinho de me ouvir e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Vou fazer agora a prece final e mais uma vez agradecer o convite da Maria Emília e essa oportunidade de podermos divulgar o Evangelho de Jesus. Querido Mestre Jesus, irmão de todas as horas, que a tua paz e o teu amor seja sempre conosco. Que possamos buscar verdadeiramente vivenciar os teus ensinamentos. Que possamos ser pessoas melhores. Que possamos alavancar a nossa sociedade dentro dos teus ensinamentos. E que a cada dia, querido Mestre, o teu Evangelho possa entrar dentro de nós, fazer parte das nossas vidas e sermos pessoas melhores. Que possamos amar mais, que possamos doar mais, que possamos, querido Mestre Jesus, buscar a cada dia viver dentro do teu Evangelho, que é de amor, que é de sabedoria. Muita paz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Muita paz.